Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, cheio do seu amor, nós te agradecemos. Nesse tempo precioso do Senhor, nós que fomos remidos pelo seu sangue e poder gracioso, nós estamos dentro da sua igreja, corpo de Cristo. E o Senhor Deus está nos ajudando com toda a sua graça, permitindo para que nós possamos nos amar. Senhor, nós sabemos quão grande é a sua graça, o seu amor, todos os dias enquanto estamos pregando essa sua palavra e compreendendo esse amor. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos nos afastar desse pecado e também nós possamos viver uma vida mais honesta e firme diante do Senhor e que o Senhor sempre possa nos acordar e nos conduzir para diante da sua palavra. Toda essa graça que o Senhor tem nos permitido, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido esse tempo para o retiro de verão de 2024. Desde a sexta-feira passada, o retiro de verão tem iniciado. Até o término de todo o retiro de verão, até a sétima etapa, que o Senhor Deus possa estar junto conosco, nos conduzindo através da sua imensa graça, para que muitos espíritos perdidos possam ser conduzidos para diante da sua palavra, para que possam receber a salvação e o Senhor Espírito Santo possa nos ajudar em todos os momentos. Através desse trabalho, todos os irmãos e irmãs que estão preparando, que estão se dedicando, que estão se esforçando, para que eles não se cansem, mas possam ser sustentados através da sua mão de graça, que o Senhor possa conduzir através do seu coração de misericórdia, para que nenhum deles realmente não sofram nenhum acidente, não esteja nenhuma dificuldade no coração, para que assim, em cada momento mais, o Senhor Deus possa ajudar e conduzir em todo o trabalho. Agora, em Conju, a sua palavra, o seu evangelho está sendo ministrado. Em todo lugar onde a sua palavra é testificada, que o Senhor Deus possa estar junto conosco. Todos aqueles que pregam a palavra, todos aqueles que ouvem a palavra. Que o Senhor Deus permita a sua imensa graça para todos, para que possam ouvir a sua palavra, para que possam evidenciar a sua palavra com força, para que muitas pessoas possam receber a salvação e assim o Espírito Santo possa nos ajudar. Senhor, nós pedimos nesse tempo para o Senhor. Nesse momento que o Senhor Deus também possa estar conosco até o fim. Nossos irmãos e irmãs preciosos estão reunidos em um único lugar hoje, dentro dessa comunhão tão graciosa, que o Senhor Deus possa nos unir. Senhor, qual é o trabalho que o Senhor Deus deseja fazer através de nós, que nós possamos compreender e dentro da nossa vivência nós possamos viver somente dependendo do Senhor, que nós possamos somente nos segurarmos na cruz e assim possamos ser conduzidos em toda a nossa vida. Nós pedimos e dependemos do Senhor. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, qual seja a situação, qual seja o problema que eles estejam, que o Senhor Deus permita para que eles não se esqueçam da sua graça, da sua palavra. E todo esse tempo, nós dependemos e pedimos somente para o Espírito Santo. Agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pelo cântico. Vamos procurar a palavra de Lucas, capítulo 24. Palavra de Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 49. Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 49. Se já acharam, vamos ler todos juntos devagar. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, prazer a todos. Vocês estão com muito calor, não é? Tá muito melhor do que está lá fora.
Então, nós não estamos num lugar tão quente e passando por catástrofes como na China ou outros países do leste asiático, do sudeste asiático. Então, claro que no nosso país também, na região de Chungnam, choveu bastante e as pessoas estão passando por dificuldades. Então, quando nós pensamos sobre esses fatos, nós podemos ver que o que nós estamos usufruindo aqui é uma grande graça do Senhor Deus. Então, na sexta-feira passada, nós começamos a primeira etapa do Retiro de Verão de 2024. Então, iniciando na sexta-feira, o Evangelho está sendo pregado agora nesse dia de domingo. Então, o número de pessoas que participaram dizem que passa de 11 mil pessoas. E no sábado, o número de pessoas que almoçaram dizem que é mais de 8.800 pessoas. Então, nós temos mais de 10 mil pessoas em Gwangju aprendendo a palavra e pregando a palavra também. Então, quando nós formos para o local de retiro e olharmos para as pessoas, então, não sei se é porque os irmãos têm toda uma ordem, então eles andam bem comportados, então parece que tem um ar de que tudo está muito organizado e não tem nenhuma bagunça por enquanto. Então, mas nós podemos ver que dentro desse formato realmente da evangelização no retiro, o Senhor Deus está presente conosco e podemos ver muitas pessoas recebendo a salvação. Então, hoje agora a palavra do Evangelho está sendo pregada através do pastor Lee, então, a partir das 9 horas da manhã até 11 horas, a palavra está sendo pregada. Então, através desse retiro, esse retiro de verão de 2024, muitos espíritos perdidos podem ser conduzidos e podem receber a salvação. E para que todo esse trabalho possa ocorrer, nós estamos esperando e vendo o trabalho do Espírito Santo e estamos orando por esse trabalho, por essa obra, e eu acredito que todos vocês também terão isso no coração. Então, toda vez quando nós temos o retiro de verão, nós temos um desejo de que é testificar, anunciar a Jesus Cristo. Então, esse é o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, qual é o trabalho que ele fez? Qual é a relação que esse trabalho tem comigo? O que o Senhor Jesus ele veio fazer neste mundo? Então, nós estamos pregando através da palavra da Bíblia. E é por isso que nós, enquanto estamos nesse período de retiro, nós estamos aprendendo sobre o Senhor Jesus. E é claro que é algo que nós já sabemos muito bem, mas é um momento importante para nós organizarmos nosso pensamento sobre o Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para Lucas capítulo 24, versículo 44, podemos ver que o Senhor Jesus, ele disse, então o Senhor Jesus, ele ressuscitou e está dizendo para os seus discípulos agora, versículo 44, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, se nós olharmos na Bíblia, nós podemos ver que todas as coisas que ensinam sobre o Senhor Jesus, através desse ensinamento, podemos saber quem é Jesus. E segundo, o que nós podemos aprender é que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Então, tudo que se convinha foi cumprido. Então, nós podemos ver que qual é o trabalho que o Senhor Jesus precisa fazer? Nós precisamos também analisarmos e organizarmos na Bíblia sobre esse trabalho que foi feito pelo Senhor Jesus. Então, a obra que o Senhor Jesus fez é para que os cristãos possam receber a salvação. E se nós olharmos na partir do versículo 46, ele disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Então sois testemunhas. Os cristãos que receberam a salvação são a testemunha do Senhor Jesus. E é por isso que nós vivemos crendo no Senhor Jesus, é uma vida de nós testificarmos ao Senhor. Então é por isso que através desta palavra, nós podemos aprender quem é o Senhor Jesus. Qual é o trabalho feito pelo Senhor Jesus? Então, o que é vivemos crendo no Senhor Jesus? O que é vivemos sendo testemunhas do Senhor? Então, é algo que eu irei pregar hoje. Então, quando nós lemos a palavra da Bíblia, enquanto nós estamos realizando o seminário bíblico, nós, cada momento, podemos evidenciar de que a Bíblia é verdadeira para muitas pessoas. Então, começando pelo Jardim do Éden, Torre de Babel,
Nós podemos ver várias coisas que acontecem na Bíblia, como os fatos, o Mar Vermelho, seja a época de Noé também, tudo nós podemos ver as evidências que aparecem nesse mundo e também que estão profetizadas ou também registradas na Bíblia. E assim nós podemos identificar e ver, a Bíblia é verdadeira, o Senhor Deus está vivo, então para que as pessoas elas possam ter fé e crer no Senhor Deus. Então, mas enquanto nós lemos a Bíblia, nós podemos ver que existem várias palavras que o Senhor Jesus, ele disse, e dentre as palavras que o Senhor Jesus disse, nós podemos ver que são palavras muito mais surpreendentes do que qualquer outro achado histórico ou um registro feito. Então nós podemos dizer que dentre as palavras que o Senhor Jesus ele disse, ele sempre citou as palavras da Bíblia e quando ele contava os acontecimentos, ele não contava como se fosse uma lenda, como se fosse um mito, mas sim ele conta essas palavras porque elas são fatos, são verdade que aconteceram na história da humanidade. Então o Senhor Jesus também disse sobre o jardim do Éden, o Senhor Jesus disse sobre o dilúvio da arca de Noé. E o Senhor ele também disse para aprenderem sobre as evidências do povo de Israel antigamente. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus ele não está contando rumores ou mitos, mas a mitologia, mas o Senhor Jesus está contando que todos os acontecimentos que estão registrados na Bíblia realmente aconteceram. Então por que esses acontecimentos da Bíblia que o Senhor Jesus está contando estão acima de todas as outras coisas, outros registros que nós temos neste mundo? Porque o Senhor Jesus é Deus. Então o próprio Deus está dizendo que aquele fato é fato. Então nada pode se opor a isso, não é mesmo? É uma verdade absoluta dita pelo próprio Deus. Então, quando nós olhamos na Bíblia, nós podemos ver que o próprio Senhor Jesus está dizendo que todas as coisas que aconteceram no Jardim do Éden não é uma mitologia, mas o próprio Senhor Jesus está dizendo que o que aconteceu no Jardim do Éden é verdade. Então, a Bíblia está dizendo que o Jardim do Éden é fato. O Senhor Jesus não disse uma palavra dessa, né? Dizendo é fato, é verdade. Mas os acontecimentos que aconteceram no Jardim do Éden, o Senhor Jesus ele vai citando e ele vai explicando a sua palavra. Mas por que ele cita esses acontecimentos? Porque são fatos, porque realmente aconteceram na história. Então, vamos procurar Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 3. Então chegaram a ele os fariseus, perguntando ao Senhor Jesus, capítulo 19, versículo 3. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, o Senhor Jesus, quando recebeu essa pergunta, ele conta sobre o jardim do Éden. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Então, aqui é a palavra de Gênesis capítulo 1 que o próprio Senhor Jesus está citando. Então, o Senhor Deus ele criou o homem através da sua imagem. Então, o homem e mulher os fez. Então, ele está contando essa mesma palavra. E versículo 5, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, serão dois em uma carne? Então, essa palavra também acontece no jardim do Éden. Então, no jardim do Éden, o Senhor, depois que fez Adão, o Senhor o levou para o jardim do Éden. E ele viver só, o Senhor viu que não era bom. É por isso que o Senhor Deus fez ele cair no profundo sono. E tirando uma costela dele, fez a mulher através dessa costela. E levou aquela mulher para Adão. E Adão disse: Ela é meu osso do meu osso e carne da minha carne. Então, nós podemos ver que depois que disse isso, o que o Senhor Deus disse para ele? O Senhor Deus, ele disse, então, assim deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, essa é a palavra que o Senhor ele disse para Adão. É a própria palavra que o Senhor Deus disse para Adão. O Senhor Jesus está citando aqui nessa palavra. Então, se o Jardim do Éden fosse mitologia, o Senhor Jesus não iria citar essas palavras. Mas o Jardim do Éden realmente existiu. O Senhor Deus realmente criou Adão, tirou o seu osso e fez Eva. E dando para ele como mulher, o Senhor Jesus, o Senhor Deus disse para ele: Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Então nós podemos ver que o Jardim do Éden é verdade. Então, mas através dessa palavra, então tem uma coisa que nós podemos aprender, que nós precisamos olhar bem. Então nós temos jovens que estão se casando, e também temos irmãos e irmãs que já se casaram faz tempo, e eles fazem várias perguntas assim.
Ah, então essa pessoa que eu estou casado agora, será que realmente é o par que o Senhor Deus me deu? Como é que eu posso saber se é realmente meu par? Então, nenhum irmão me perguntou uma coisa dessa, mas muitas irmãs me vieram perguntar isso. Então, eu não sei por que que elas fazem essas perguntas. É. Então, mas se nós continuarmos lendo, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, quando nós fazemos o casamento, então nós pensamos que são os homens que se juntam e falam, ah, vamos nos casar, e é assim, mas não é. Então, se nós olharmos na palavra de Gênesis, capítulo 3, como eu já havia dito, então o Senhor Deus levou a Eva até Adão, e Adão disse, ela é meu osso do meu osso e carne da minha carne. Então, nós podemos dizer que o amor que foi permitido aqui é algo muito, realmente maravilhoso. Então, o que que o Senhor ele disse para Adão? Ele disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne. Então, essa ordem do casamento, esse matrimônio que aparece no Gênesis capítulo 2, foi criado pelo Senhor Deus. O casamento é Deus que cria o par. Não são os homens que unem as pessoas, o homem e a mulher, e formam um par. Então, o que que é a vida de um casamento? A vida de um casamento é que o que o Senhor Deus criou par é eu não separar. Isso que é casamento. Então é por isso que o que o Senhor Deus ele criou como um casal não separe o homem. Então o que foi unido pelo Senhor Deus? Realmente o casamento e a vida do casamento é diferente. Então o casamento, o Senhor Deus ele cria o homem e mulher em um só corpo. E a vida e a cerimônia de casamento é mostrar para as pessoas dizendo, ah, o Senhor Deus nos formou. E o que é a vida de um casamento? A vida, a vivência do casamento é mostrar para todos os homens, sem separar, dizendo que o Senhor Deus me formou em par e nós estamos vivendo juntos. Então, o Senhor, ele disse para nós, estamos nos esforçando para mantermos esta união que o Senhor Deus criou. Então, agora nós podemos ver que nós todos somos um só corpo diante do Senhor. Então, nós, depois que recebemos a salvação, como um só corpo, vai se tornar um só corpo, a igreja também vai se tornando um só corpo. É por isso que o Senhor ele disse para nós nos esforçarmos para mantermos esta união, porque pode ser que quebrem, não é mesmo? Pode ser que separem. Então é por isso que o Senhor, como já disse em Efésios capítulo 4, versículo 3, disse para o homem não separar o que foi unido pelo Espírito. Então o que o Senhor Deus ele criou, o homem pode tentar separá-lo. Então é por isso que o que eu estou vivendo agora, será que a minha esposa, o meu marido agora, será que é o par que o Senhor Deus me criou? Como é que eu posso saber isso? Então, quando eu vivo todas as dificuldades, todas as catástrofes que podem existir, até situações que poderiam nos separar, se eu continuo vivendo junto e quando meus cabelos vão se tornando grisalhos, brancos, e eu estou segurando a mão, de mãos dadas, olhando para o horizonte, dizendo: Nossa, eu realmente vejo que Deus me deu você como meu pai. Então é nesse momento que você percebe. Você casou há alguns anos e fala: Ai meu Deus, eu não sei se essa pessoa é meu pai. Não tem como saber, não tentem saber se esse é o par que o Senhor Deus permitiu. Isso no futuro vocês irão descobrir. O que precisam fazer agora? O par que o Senhor Deus formou, vocês precisam se esforçar para não separar. Isso é a vida do casamento. Então é por isso que na palavra de Gênesis, realmente nós podemos ver que Isaac, em Gênesis capítulo 24, versículo 67, ele recebeu Rebeca como sua esposa e o amou. Então nós podemos dizer que ele não amou e assim a recebeu como esposa, mas ele pegou a Rebeca, a recebeu como esposa e assim a amou. Então isso é a vida de um casamento. Então nós podemos ver que é algo que nós precisamos pensar diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, quando ele fala sobre o casamento, o próprio Senhor Jesus está contando sobre o Jardim do Éden e contando essa palavra para nós. Então, nós podemos ver que o acontecimento do Jardim do Éden é fato. E também, se nós olharmos para o dilúvio de Noé, Mateus capítulo 24, o próprio Senhor Jesus, quando estava contando sobre os acontecimentos sinais do fim do mundo, o Senhor ele estava contando também, dizendo que assim como no tempo da minha vinda, do retorno do Senhor Jesus,
realmente será como no tempo de Noé, onde todos os homens eles comiam e bebiam, davam-se em casamento e casavam-se. Então todos eles foram destruídos pela água, pelo dilúvio. Então o Senhor ele diz que a vinda do Filho do Homem também será assim. Então se fosse mitologia, o Senhor Jesus não iria contar uma coisa dessa, mas sim porque é verdade. E também se nós olharmos para o povo de Israel, então quando eles viviam realmente no deserto, fugiram do Egito e viveram 40 anos no deserto, o povo de Israel eles reclamavam, estavam murmurando, e o Senhor enviou as serpentes abrasadoras para matá-los. E eles estavam sofrendo, morrendo, e o Senhor ele disse para Moisés, para ele fazer uma serpente de bronze e prender em uma estaca, e todo aquele que olhar para a serpente viverá. Então, se nós olharmos com o nosso pensamento de agora, nossas pessoas elas foram mordidas, picadas por uma serpente abrasadora, mas como assim eles vão olhar para uma serpente de bronze e poderão viver? Então, o Senhor está dizendo, e as pessoas eles dizem, isso não deve ter sido verdade, isso deve ter sido somente uma história da mitologia que criaram, ou somente um exemplo, mas não é. Isso é fato. Então, por quê? O próprio Senhor Jesus disse que é necessário que o Filho do Homem seja exaltado assim como a serpente no deserto. Então, nós podemos ver que o próprio Senhor, ele mostrou realmente histórias de Jonas, quando os discípulos e os homens vieram perguntando, Senhor, nos mostre os seus sinais. Então, o Senhor Jesus disse, assim como Jonas realmente ficou dentro da barriga de um peixe durante 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem também, ele há de morrer e ser ressuscitado depois de 3 dias. Então, aparecem muitas palavras assim. Se nós olharmos para Sodoma e Gomorra também, muitas pessoas elas pensam que Sodoma e Gomorra eles são como se fosse mitologia, não é? Rumores que não é nada verdade, que é somente um exemplo que foi dado, mas eles acham que é uma mitologia, pensando, um fogo veio e destruiu caindo do céu. Isso é mitologia. Eles não aceitam isso como fato ou como verdade. Mas o próprio Senhor Jesus, quando disse sobre o julgamento final, ele cita como Sodoma e Gomorra. Então disse que realmente Sodoma e Gomorra vai ser mais fácil vocês suportarem do que o juízo final. Então o Senhor Jesus ele fala sobre vários acontecimentos, sobre várias histórias que acontecem na Bíblia. E isso não é somente uma mitologia ou uma história realmente para crianças, mas sim, nós podemos dizer que isso é a evidência de que mostra que o Senhor está vivo, que o Senhor Deus ele veio a este mundo e todas as coisas que estão escritas na Bíblia é verdade, o Senhor ele veio para testificá-la. Então, e pelo contrário, temos muitos acontecimentos, muitos conteúdos na Bíblia. Nós temos o jardim do Éden, nós temos a Arca de Noé, nós temos a Torre de Babel, nós temos toda a vida do povo de Israel, a vida dos cristãos também. E nós também podemos ver que aparece Provérbios, Salmos. O Senhor Jesus ele está dizendo que a palavra das escrituras de Moisés, as palavras dos profetas, Salmos e Provérbios falam sobre o Senhor. Então, mas por quê? Então, porque muitas palavras têm uma relação direta com o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus, ele, olhando para muitos acontecimentos da Bíblia, ele diz que muitos temas que aparecem na Bíblia, para quem que foram escritas? Foram escritas para o Senhor Jesus. Então, se nós olharmos realmente na palavra da Bíblia, eu disse para nós buscarmos na Bíblia de que há a vida eterna, porque esta palavra realmente de mim testifica. Então, a palavra da Bíblia testifica sobre o Senhor Jesus. Então, se nós olharmos o Jardim do Éden, nós temos Adão e Eva que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e depois eles pecaram, e o Senhor realmente amaldiçoou o homem e a mulher e amaldiçoou a cobra. Então, o Senhor ele disse que a serpente seria inimigo da mulher, e a mulher, e a geração da mulher, a descendência da mulher, ia ferir a sua cabeça, e ele iria ferir o tornozelo. Então, nós podemos ver que a descendência do homem irá ferir a cabeça da serpente. Então, quer dizer que nós que recebemos a salvação, nós sabemos muito bem quem é a descendência da mulher é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus ele não veio como descendência do homem, como descendência de Adão. O Senhor Jesus ele veio como descendência da mulher. O Senhor precisa vir como alguém que nasceu neste mundo sem pecado. É isso que o Senhor está dizendo. Então nós podemos ver que Jardim do Éden, nós podemos ver Adão e Eva que foram expulsos. E ao serem expulsos, o Senhor não simplesmente os expulsou, mas o Senhor fez uma veste
realmente de túnicas para eles, e os vestiu e os expulsou. Então nós podemos ver que o Senhor, para cobrir o pecado do jardim do Éden, de Adão e Eva, o Senhor realmente soube que eles realmente precisavam morrer. Mas, para que eles não morressem, o Senhor fez com que um animal morresse por eles. E através com aquela pele, com a túnica, realmente o Senhor fez vestes realmente de pele para eles. E isso representa muito bem o Senhor Jesus, como nós sabemos. Então o Senhor Jesus disse que a Bíblia de mim, as Escrituras de mim testificam. Então, da mesma maneira, nós podemos ver que Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim e Abel foram um dia fazerem um sacrifício para o Senhor. Caim, deu o seu sacrifício com as coisas que vinham da terra. Mas Abel deu a primícia das suas ovelhas e a sua gordura. Então o Senhor recebeu o sacrifício, a oferta de Abel, mas não de Caim. Então, sacrificando a ovelha e entregando para o Senhor Deus, nós sabemos muito bem que a ovelha representa o Senhor Jesus. Então, Abel também, ele não, se pelo seu próprio sacrifício não poderia ir para diante do Senhor Deus, mas ele compreendeu o segredo do sacrifício da veste da túnica que foi dado para os seus pais, então ele percebeu, alguém precisa morrer pelos meus pecados para que o Senhor o aceite. É por isso que ele matou um animal que não tinha pecado, e assim ele recebeu o perdão dos pecados diante do Senhor. É por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz que Abel ofereceu ao Senhor Deus um sacrifício mais excelente que a de Caim. Então nós podemos ver que por trás disso existe o Senhor Jesus. Enquanto o povo de Israel estava vivendo como escravos durante 400 anos no Egito, e quando eles partiram do Egito, o Senhor disse para eles prepararem a Páscoa, prepararem uma ovelha para sacrifício para a Páscoa. E assim o Senhor ele disse para eles passarem o sangue no portal, porque assim, vendo eu o sangue, passarei sobre eles. Então, realmente, nós podemos ver que o sacrifício, que é o Senhor Jesus, a ovelha da Páscoa, foi sacrificado. E também nós podemos ver que o Senhor ele permitiu o trabalho que o povo de Israel precisava fazer. Realmente as datas comemorativas, e as datas comemorativas, eles fazem 3 grandes datas comemorativas, não é? Que nós temos a Páscoa, que representa a Páscoa, a morte do Senhor Jesus, não é? E também nós temos o dia das festivas das primeiras frutas, nós podemos ver, que é o nascimento, é a ressurreição do Senhor Jesus, perdão, e depois nós temos o Pentecostes. O Pentecostes é a vinda do Espírito Santo. E após a vinda do Espírito Santo, ele faz com que possamos compreender todo o trabalho que foi feito pelo Senhor Jesus, e esse Espírito Santo que entrou dentro de nós, ele não parte de nós. E ele estará conosco para a eternidade, como João capítulo 14, versículo 16, dizendo que ele vai estar conosco para sempre. Então, e no dia 2 de julho, nós podemos ver que o povo de Israel eles fazem as festivas das trombetas. Então, todos eles fazem um dia de comemorativa de se reunirem para diante do Senhor. E essa data comemorativa das trombetas também é uma representação mostrando de que todo o povo que recebeu a salvação, que está neste mundo, os salvos realmente serão ser levados quando o Senhor ele vier. Assim, ao soar das trombetas. E nós temos o dia realmente o dia da remissão, quer dizer que é o momento onde nós todos iremos ser transformados diante do Senhor, e também o dia dos tabernáculos, dia de festivos do tabernáculo, nós podemos ver que será o dia que nós estaremos em festividade com o Senhor nessa terra. Então todas essas palavras, elas não estão ali sem significado ou simplesmente uma lei do Senhor Deus, mas sim tem uma relação direta com o Senhor Jesus para nos ensinar, e é por isso que nós devemos aprender, e a Bíblia também explica todas as coisas sobre o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus que está registrado nessa Bíblia, ele nos diz que todas as coisas são verdade, que está escrito para nós contando sobre o Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia está escrito sobre o Senhor Jesus. Então, o que é que nós precisamos pensar agora? Se nós olharmos em Lucas capítulo 24, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele disse nessa palavra. Então, ele disse que todas as escrituras
que são das palavras que estão convosco, para que se cumprisse o que estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, o que significa isso? O que é para nós compreendermos? Porque ele fala, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. O que é para compreendermos? Nós olhamos para a Bíblia, parece tantas coisas, tantos aspectos, tantas coisas para pensar, mas o que é que devemos compreender? A coisa mais importante. Qual é o tema mais importante aqui da Bíblia? Qual é o conteúdo mais importante? É o Senhor Jesus, que Jesus é o Cristo. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos ver que é a promessa da vinda do Senhor Jesus para este mundo, que está escrito no Antigo Testamento. Então, a coisa mais importante é que o Senhor Jesus é o Cristo, e esse Cristo foi enviado pelo Senhor Deus. É isso que está no Antigo Testamento. E é por isso que quando nós lemos a palavra da Bíblia, vamos procurar Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus, o Senhor Deus está dizendo para Moisés. O Senhor diz para Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Conforme tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, quer dizer que o Senhor Jesus, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, este profeta morrerá. Então nós podemos ver que aqui continuamente o Senhor está dizendo que irá enviar um profeta como Moisés, quer dizer que é o Senhor Jesus. Então se nós olharmos em Atos também aparece a mesma palavra. Então é por isso que o Senhor Deus ele está dizendo que assim como Moisés, então assim como o próprio Senhor Jesus ele vier, ele irá pôr as palavras do Senhor em sua boca e ele dirá tudo o que eu tenho dito a ele. Então o Senhor Jesus, quando ele estava conversando com os judeus, o próprio Senhor Jesus disse realmente tenho conversado e muito o que para responder. Mas eu vos falo da minha boca as palavras dele, que ele puseste e tem me comandado. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele simplesmente disse todas as palavras que o Senhor Deus o deu. Então o Senhor Deus, ele prometeu que iria enviar este Cristo para nós. É por isso que em Atos capítulo 3, versículo 20, nós podemos ver que desde o princípio o Cristo foi enviado. Então o Senhor Jesus foi enviado pelo Senhor Deus como Cristo. Então isso é um acontecimento surpreendente. Por que isso é tão surpreendente assim? Então, por que que o Senhor Jesus, enquanto ele estava andando com os seus discípulos, um dia ele perguntou aos discípulos: Então, quem o povo diz que eu sou? Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele fez um testemunho de grande fé diante do Senhor Deus, mas se nós olharmos em Lucas capítulo 9, versículo 20, o próprio Senhor ouviu de Pedro dizendo: Sim, o Senhor é o Cristo. Então, é o Cristo de Deus. Então, quando ouvem essa palavra de Lucas capítulo 9, versículo 20, vocês conseguem sentir isso no coração? Pedro disse, é o Cristo de Deus. Então, o homem de Deus, terceiro que é a igreja de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus, tudo isso é muito bem compreensível. Todas as coisas, de onde que elas provêm? Elas provêm do Senhor Deus. Então, todas as coisas vêm do Senhor Deus. O amor vem de Deus, a graça vem de Deus, a igreja vem de Deus. Mas esse Senhor Jesus também nós podemos ver que é o Cristo de Deus. Então, mas por quê? Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, o significado é Salvador. Então, o homem pode salvar um outro homem, não é mesmo? Então, alguém que é mais talentoso, alguém que é mais poderoso do que eu, ele pode me salvar da dificuldade, da tribulação que eu tenho.
Então, mas isso é somente resgatando a minha carne. Então, mas se nós olharmos em Mateus capítulo 10, versículo 28, realmente diz para não temer o homem que pode matar a carne, mas não a alma, mas temer aquele que pode destruir o espírito e a carne no inferno. Então, nós podemos ver que o homem, ele pode tomar a minha vida, ele pode me matar, ele pode tirar a minha vida, ou ele pode até salvar essa minha vida da carne, do corpo, mas não pode salvar o meu espírito. Então, mas nós podemos ver que o Senhor Deus é aquele que pode tanto vivificar o meu espírito e minha carne, mas também pode destruir o meu espírito e a minha carne no inferno. Então, esse é o Senhor Deus. E é por isso que o Senhor Jesus, nós podemos ver que é o Cristo de Deus. Então, nós temos o Senhor, o nosso Salvador, que é a minha vida, que é o Salvador da minha vida. Ele não é o Salvador da minha vivência, mas ele é o próprio Senhor Deus, o Cristo de Deus, que salva o meu espírito. E desde quando ele já estava predestinado? Desde o princípio. É por isso que em Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele disse que chegando o tempo, ele irá enviar o seu filho, e da mulher irá nascer abaixo das escrituras, da lei do Senhor. E é por isso que podemos ver que é o Senhor. Então nós podemos ver onde que tem essas palavras escritas também. Essas palavras todas estão registradas na Bíblia. É por isso que o Senhor Jesus, já que conhece essas escrituras da Bíblia, ele diz essas palavras para nós. São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então esse próprio Senhor Jesus, que já estava predestinado no Antigo Testamento, esse Senhor Jesus que é o centro de tudo, é o Cristo de Deus, nós podemos ver que ele é aquele que foi prometido para nós. Então nós podemos ver que essa é a promessa do Senhor para nós, para a nossa vida. Então nós podemos ver também que em Lucas capítulo 24, versículo 44, vamos ler novamente. E disse-lhe, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. E essas palavras falam sobre o Cristo. Assim está escrito. Então, para que seja sobre o Cristo. Então, nós podemos ver que o Senhor Jesus ele veio para este mundo. Qual é o trabalho que ele fez? Ele fez o trabalho de todas as coisas que foram escritas sobre ele veio para cumprir. Ele fez esse trabalho. O Antigo Testamento fala várias coisas sobre o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus veio para este mundo, e conforme toda a palavra do Antigo Testamento, ele cumpriu. Ele cumpriu todas as coisas. É por isso que o Senhor Jesus, ele foi para a destra do Pai. Então, se nós olharmos para o Antigo Testamento, e quando estivermos lendo, nós podemos ver várias palavras dos Salmos, podemos ver que são Salmos de Davi, mas ali demonstra o formato direto do Senhor Jesus. Davi e o Senhor Jesus são pessoas que estiveram numa diferença de 1000 anos. Mas Davi, quando ele era perseguido pelo Saul, recebeu diversas perseguições, sofrimento, e escreveu diversos poemas. E daqueles poemas, tudo foram cumpridos no Senhor Jesus. Então vamos procurar algumas palavras. Vamos procurar Salmos 22. Salmos 22. Tá, é o Salmo de Davi, Salmos 22. Salmos 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. Então, o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Cumpriu no tempo do Senhor Jesus. E mais uma coisa que nós podemos saber, versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Então o Senhor Jesus também, quando estava crucificado, tudo aconteceu do mesmo jeito. Foram dessa mesma maneira, o Senhor Jesus foi visto como verme. Os soldados bateram no rosto do Senhor Jesus, cuspiram em seu rosto. E ele também foi torturado, bateram nele com chicotes, e enquanto ele foi crucificado,
O que os soldados disseram? Disseram, se tu és o Cristo, desce da cruz. Livra a ti mesmo. Então, Davi, ele escreveu essa palavra de Salmos com um grande formato. E esse formato tão impressionante foi cumprido no Senhor Jesus. Versículo 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração era como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como a um caco, e a língua que se me pega ao paladar, e me pusestes no pó da morte. Então nós podemos usar essa mesma palavra. O Senhor Jesus também, quando ele estava no último momento, ele disse, eu estou com sede para cumprir essa palavra também. Nós podemos ver que Davi, realmente ele estava no sofrimento tão grandioso, e todo esse sofrimento dele se cumpriu do jeito que está escrito aqui no Senhor Jesus. Versículo 16. Pois me rodearam cães, os cães mostram os falsos profetas, mostram os intérpretes da lei. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Então eles fizeram o quê? Transpassaram as mãos e os pés do Senhor Jesus com pregos. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Então, pegaram a roupa do Senhor Jesus. Então, no Antigo Testamento não está escrito que pegaram as roupas de Davi e venderam entre si ou tiraram a sorte para ganhar a roupa. Mas, quando que essas palavras se cumprem? No tempo do Senhor Jesus. Os soldados romanos pegaram as roupas do Senhor Jesus, rasgaram, tiraram a sorte para ver quem iria ficar com essas roupas. Do mesmo jeito conforme essa palavra. Então, se nós olharmos na Bíblia, desses acontecimentos conforme o Senhor Jesus, conforme o povo de Israel, todo esse acontecimento cumpre-se conforme o profetizado. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo, então todas as minhas palavras que de mim profetizam precisam ser cumpridas. Então quando é que todas essas palavras foram cumpridas? Quando o Senhor Jesus ele veio a este mundo. O Senhor Jesus ele morreu na cruz e tudo se cumpriu. O Senhor Jesus, ao ressuscitar, também se cumpriu. E o Senhor Jesus também, quando ele subiu aos ares, se cumpriu, e quando ele estiver para descer neste mundo também, há de cumprir. Então todas essas palavras do Senhor precisam se cumprir no Senhor. Então quando nós olhamos para o Senhor Jesus, os acontecimentos que tiveram antes do crucificamento do Senhor Jesus, nós podemos ver em João capítulo 18, vamos procurar primeiro, João capítulo 18. João capítulo 18. Então o Senhor Jesus estava orando no monte do Getsemani. E Judas trouxe muitos oficiais, soldados, não é? Versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Então, o Senhor Jesus, ele soube que iria vir esses grandes soldados, iria vir a coorte, os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, que haveria de vir várias pessoas, não é uma pessoa, é um exército, é um número grandioso que estava vindo procurar o Senhor Jesus ali. Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus, sou eu. Disse-lhes Jesus, sou eu. E Judas, que o traíra, estava com ele. Então ali o Senhor Jesus disse, sou eu. Sou eu. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, olhem só, aqui é no meio da noite. No meio da noite, vários estudiosos dizem que deve ser por volta de 10 horas da noite, 10 e meia da noite. Então, vamos pensar, muitos soldados vieram para capturar o Senhor Jesus com lanternas, tochas e armas. Eles cercaram o Senhor Jesus. Os discípulos do Senhor Jesus, como que eles ficaram com tanto medo naquele tempo, não é? Mas, naquele tempo, o Senhor Jesus fez um grande milagre. O Senhor Jesus disse, a quem buscais? Eles disseram, a Jesus Nazareno. E o Senhor Jesus disse, sou eu. Então, quando o Senhor Jesus disse, sou eu,
todos aqueles soldados caíram. Então, se eu sou o soldado que vim capturar o Senhor Jesus, imagine, o Senhor Jesus sou eu e eu caí por terra. Então, se fosse uma pessoa no meio da noite, cair, você podia falar, eu tropecei. Mas pensem bem, um exército tão grande que vieram para capturar o Senhor Jesus e o Senhor Jesus disse, sou eu, e caíram por terra. Imaginem nesse formato, como que todos eles devem ter se surpreendido. Numa única palavra do Senhor Jesus, com uma força extraordinária, todos eles caíram no chão. Como que eles devem ter se assustado? Por que o Senhor Jesus fez esse trabalho? Então, naquele tempo onde o Senhor Jesus estava para ser capturado. Qual é o motivo? Então, é para cumprir a palavra da Bíblia. O Senhor Jesus fez esse trabalho. Versículo 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, pois me buscais a mim, deixai ir estes. Então o Senhor Jesus disse, não toquem neles. Vocês só podem capturar a mim mesmo. Não precisam tocar nesses discípulos. Então pensem bem. Vamos pensar que tem um grande exército querendo capturar um vilão, e o vilão tem cheio de seus seguidores, e o exército inteiro está querendo capturar o vilão e os soldados. Será que vão capturar somente o vilão e não vão capturar os seus ajudantes, companheiros? Não, vão capturar todos os outros juntos. Mas se o Senhor Jesus não tivesse feito esse milagre, todos os discípulos teriam sido presos também. Todos os discípulos também seriam crucificados e mortos. Mas o Senhor Jesus soube disso. O Senhor Jesus, para salvar os discípulos, ele fez um grande milagre. Os soldados que viram esse grande milagre do Senhor Jesus, eles abriram o caminho para que os discípulos pudessem ir embora. Os discípulos que tinham tanto medo, com qual coragem que eles poderiam lutar contra aquele exército inteiro? Não tem como. Versículo 9. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deixe, nenhum deles perdi. E assim todos os discípulos, quando fugiram, o Senhor Jesus ele não fez mais nada. E conforme é a Bíblia, ele foi realmente zombado, foi cuspido, bateram nele e foi crucificado. E o Senhor Jesus não simplesmente terminou ali. O Senhor Jesus ele ressuscitou. E após ele ter ressuscitado, ele está dizendo para os discípulos. Vamos procurar Lucas capítulo 24 novamente. Então, os dois discípulos que estavam indo para Emaú, eles ouviram que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então, eles haviam partido de Jerusalém e estavam indo para Emaú. E o Senhor Jesus se encontrou com eles. Se nós olharmos o versículo 15, capítulo 24, versículo 15, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido entre dias? E o Senhor Jesus perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em palavras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Então eles estavam explicando tudo isso para o Senhor Jesus, mas versículo 25, vamos ler todos juntos. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que profetas disseram. Versículo 26, vamos ler todos juntos. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então o Senhor Jesus está dizendo,
terem falado, terem escrito no Antigo Testamento sobre mim, é para esse momento. Então, Cristo foi registrado no Antigo Testamento para ser enviado, e esse Cristo é Ele mesmo, e Ele sofreu, Ele morreu, e em terceiro dia Ele ressuscitou, e é isso, são essas palavras que estão registradas no Antigo Testamento, e é isso que eu estou vos contando agora. E é por isso que o Senhor Jesus, agora nesse trabalho que ele fez, ele está dizendo que esse trabalho foi escrito todas as coisas referente ao Senhor Jesus e tudo foi cumprido de forma impressionante. Nada deixou de ser cumprido. Então, os estudiosos da Bíblia dizem que a Bíblia realmente tem várias profecias sobre o Senhor Jesus. São centenas de profecias sobre Cristo e todas elas foram cumpridas. Então, em todas essas palavras cumpridas, nós podemos dizer que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é a mais impressionante. E é por isso que o Senhor Jesus, na sua palavra que ele diz, por que o Senhor Jesus ele veio ao mundo? Então vamos procurar Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 17, versículo 17 e 18. Vamos ler todos juntos. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então o Senhor disse, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então se nós olharmos a lei e estudamos na Bíblia, a lei ela se divide em dois, os 10 mandamentos e a lei do sacrifício. Então, a lei também, nós podemos dizer que os 10 mandamentos é a lei e o sacrifício também é a lei do Senhor, que tudo foi determinado pelo Senhor. Então, essa lei que foi determinada pelo Senhor, o Senhor Jesus ele não veio a este mundo para acabar, para destruir, mas sim para cumprir. Então, é por isso que qual é o primeiro formato? Se nós olharmos os 10 mandamentos, como é que foi dito pelo Senhor Jesus? O que o 10 mandamentos pede para nós? Usarmos todo o nosso coração, toda a força, toda a nossa vida para amarmos ao Senhor Deus. E segundo, da mesma maneira, é amarmos o próximo como a si mesmo. Então, isso é a lei, as palavras dos profetas. Então, qual é o pedido da lei? O desejo da lei é amar até a morte. Quem cumpriu essa lei é o Senhor Jesus. É por isso que se nós olharmos em Romanos, então o amor é o que cumpriu o amor. Então vamos procurar Romanos capítulo 13, capítulo 13, versículo 10. Se olharmos em capítulo 13, versículo 10. Romanos, capítulo 13, versículo 8 primeiro, vamos ler, a partir do versículo 8. Versículo 8 eu irei ler. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Vamos ler todos juntos o versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então o Senhor Jesus, ele morrendo na cruz, ele cumpriu o amor do Senhor. Ele cumpriu o desejo da lei, a condição da lei. Então o Senhor Jesus ele não veio para acabar com a lei e os profetas, não para destruir, mas para cumprir. Então o Senhor Jesus, ele morrendo na cruz, cumpriu o amor do Senhor Deus na cruz. E mais uma coisa que o Senhor ele cumpriu sobre a lei é a lei do sacrifício, a forma do sacrifício. Então, se nós olharmos o sacrifício, o holocausto, nós dissemos que a obra de sacrificar para o Senhor Deus é o sacrifício. Esse sacrifício nós podemos dizer que é algo bem complexo. É preciso sacrificar para você receber o perdão dos pecados. Mas só que esse início não foi iniciado pelo homem, mas sim é o Senhor Deus dizendo, o homem precisa fazer assim para que os seus pecados sejam perdoados. É por isso que o Senhor Deus ele criou
essa condição de forma tão difícil e complicada para fazer. É por isso que se nós olharmos na palavra de Levítico, nós podemos ver a lei mostrando como é sobre o sacrifício. E é muito complexo, jamais é fácil. Vamos procurar Levítico capítulo 16. Então, no dia, realmente, do dia da remissão, no dia da expiação, aqui fala como é que devemos fazer o holocausto. Levítico capítulo 16, versículo 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então aqui existe o santuário e o santíssimo, dentro do véu santíssimo. Ali você não pode entrar, porque ali tem o propiciatório que está a arca. Ali quem entrar, ele pode morrer. É por isso que o Senhor ele está dizendo para ninguém entrar aqui. Nem mesmo Arão, que é o sumo sacerdote. Ali o sumo sacerdote ele pode entrar dentro do propiciatório somente uma vez ao ano. Então ele não pode ficar entrando ali dentro. Só pode entrar uma vez ao ano com o sangue. Então, quando? Só pode entrar todo dia, dia 10 de julho, todo ano. E quem pode entrar? Somente o sumo sacerdote. E que sangue é esse? Esse sangue é o sangue de um animal puro, sem mácula, sem defeitos. E é que esse animal precisa receber a imposição de mão. E o animal que recebe a imposição de mão, ele precisa morrer, e o sacerdote precisa entrar dentro do propiciatório, quer dizer que é dentro do Santíssimo. Então, se não fizer assim, mesmo que seja o sumo sacerdote, ele pode morrer ao entrar ali dentro. Esse é o formato de receber o perdão dos pecados. É por isso que se nós lemos Levítico capítulo 16, nós podemos ver que esse formato de holocausto diante do Senhor Deus, quem é que pode fazer o holocausto? Somente o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote precisa procurar um novilho sem mácula, sem mancha, sem defeitos, e também precisa fazer a imposição de mão. E esse animal que recebeu a imposição de mão, ele precisa morrer, ele precisa derramar o sangue. E por fim, a coisa mais importante, esse sumo sacerdote, ele precisa pegar esse sangue, entrar dentro do propiciatório e espargir 7 vezes, e assim o Senhor há de perdoar os pecados. Então vamos ver versículo 14. Aqui ele fala sobre o sumo sacerdote e tomará o sangue do novilho e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação que será pelo povo e trará seu sangue para dentro do véu e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Quer dizer que assim o Senhor irá perdoar. Então quer dizer que isso aqui parece tão simples a forma de explicação, mas na hora de fazer não é simples. Então nós podemos ver que esse formato da propiciação dos pecados, essa expiação para você fazer esse sacrifício diante do Senhor, para que você possa receber o perdão diante do Senhor, realmente o sumo sacerdote que precisa fazê-lo. E segundo, um animal sem mancha, sem mácula que precisa fazer, é o sumo sacerdote que precisa fazer, ele precisa fazer a imposição de mão, precisa matar esse animal. E por fim, através desse sangue, o sumo sacerdote precisa entrar dentro do Santíssimo, diante do propiciatório, ele precisa aspergir o sangue 7 vezes. Então, se nós olharmos isso, o Senhor Jesus, para fazer esse trabalho, esse holocausto, o Senhor Jesus veio ao mundo. O Senhor Jesus ele não veio para destruir a lei, mas sim para cumprir. É por isso que o Senhor Jesus ele precisa fazer o holocausto conforme essa maneira. É por isso que o Senhor Jesus ele veio fazer para a eternidade. Vamos procurar Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Vamos ler todos juntos. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então nós podemos ver qual é o sacrifício que o Senhor Jesus ele fez. É um sacrifício eterno. É um sacrifício que é feito uma vez para a eternidade. Então é por isso que se nós olharmos no Antigo Testamento, o sacrifício era feito uma vez e essa validade é por 1 ano. É por isso que todos os anos precisam fazer várias vezes. É por isso que aqui no versículo 1 ele diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Quer dizer que isso não é o verdadeiro sacrifício.
Então, o sacrifício, o holocausto real foi feito pelo Senhor. Então, o sacrifício que eles fizeram todos os anos é somente uma imagem, é a sombra, não é a imagem real. Então, é por isso que todos os anos, o sacrifício que eles fizeram, as pessoas que iam para diante desse sacrifício, até quando eles podem estar puros? Não é para sempre. Então é por isso que todos os anos eles precisam fazer esse sacrifício. E é por isso que jamais eles podiam ser purificados com esse sacrifício. Mas como é que pode ser expiado? Através do sacrifício do Senhor Jesus, versículo 14. Porque como uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então nós podemos ver que no Antigo Testamento o sacrifício não é real. O holocausto não é real. É por isso que eles jamais podiam ser aperfeiçoados. Mas, através desse sacrifício perfeito que é feito pelo Senhor Jesus, que é perfeito, os homens eles podem ser o quê? Aperfeiçoados para sempre. É por isso que se nós olharmos o versículo 17 e 18, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus ele veio fazer esse sacrifício, esse holocausto eterno. Então esse holocausto que é eterno, o Senhor Jesus ele veio desde o Antigo Testamento, esse formato que já foi dito pelo Senhor Deus, foi cumprido pelo Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ele precisa ser o sumo sacerdote, ele também precisa ter essa ovelha que é sem mácula, sem defeitos, perfeita, e também precisa fazer a imposição de mão, ele precisa matar, derramar o sangue e aspergir o sangue, entrar no santuário. Então se não for assim, não tem como cumprir. Então, porque senão você está destruindo a lei. Então, para cumprir essa lei, todas as coisas precisam se cumprir na vida do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus ele veio fazer o sacrifício eterno. Esse sacrifício do Senhor, a oblação que vai ser para a eternidade, o Senhor Jesus precisa ser o sumo sacerdote. E o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote? Então, se nós olharmos em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 14, eu irei ler. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então nós podemos ver aqui, quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote. Então o Senhor Jesus, ele é o Filho do Senhor Deus. Então, é por isso que o Senhor Deus, já que ele é o Filho, ele foi e se tornou o sumo sacerdote? Não, se nós olharmos do versículo 5, versículo 7, nós podemos ver o qual, que é o Senhor Jesus, o qual nos dias da sua carne, o Senhor Jesus enquanto estava neste mundo, ofereceram com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Versículo 10, vamos ler todos juntos. Chamado por Deus, somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Senhor Jesus não é porque ele é o Filho de Deus que é chamado de sumo sacerdote, mas ele fez esses trabalhos, é por isso que o Senhor o chamou de sumo sacerdote. Então, esse Senhor Jesus, ele veio para dar esse sacrifício eterno. Então, o Senhor Deus que decidiu dessa maneira. Então, é por isso que no capítulo 8, versículo 1, capítulo 8, versículo 1, ora, a suma que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Quem é esse? É o Senhor Jesus. Então, se nós olharmos aqui desde o Antigo Testamento, toda a maneira de realizar o sacrifício diante do Senhor, a lei do holocausto. Então, primeiro, precisa do sumo sacerdote. O Senhor Jesus, ele já supriu toda essa condição. Segundo, precisa ser um sacrifício sem mácula, sem defeito. E como no Antigo Testamento, para achar um animal realmente sem mácula, sem defeitos, precisa ser um animal? Não, precisa ser um homem, com certeza. No Antigo Testamento é somente a sombra das coisas vindouras. É por isso que eles substituíram o animal no lugar do homem. Mas para sacrificar pelos pecados de um homem, é preciso morrer um homem. Então quem é o homem? É um homem sem pecado. E quem é o homem sem pecado? Somente o Senhor Jesus. É por isso que ele veio com a descendência da mulher. Então, capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Quem? O Senhor Jesus. Ele tinha que ter alguma coisa para oferecer. Então, o Senhor Jesus ele precisa ter alguma coisa para oferecer para o holocausto. E qual é essa oferta? Qual é
esse sacrifício do Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Se nós não lemos o versículo da frente, não entendemos essa palavra. Então, versículo 18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Versículo 19. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus os tem mandado. Então o Senhor Jesus, ele pegou todo esse sangue e cumpriu, que não é a de animais, como era na época de animais, daquela mesmo método. Então o Senhor ele está dizendo que esse que aconteceu no Antigo Testamento acontece assim agora no versículo 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim que purificassem para as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então quer dizer que próprias coisas, quer dizer que é algo real, porque as coisas que aconteciam aqui, os sacrifícios melhores do que daqui, que são a sombra. Então o Senhor está dizendo que precisa ser um sacrifício que seja de um homem, mas um homem sem pecado. É por isso que o Senhor Jesus, nele não há pecado. Nele não havia pecado. É por isso que o Senhor Jesus, ele veio entregar o seu corpo como sacrifício. Capítulo 10, versículo 10. Vamos ler todos juntos, capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então nós entregamos o nosso corpo em uma única vez. O Senhor Jesus, ele entregou o seu próprio corpo. É por isso que Hebreus capítulo 9, versículo 14, ele diz dessa maneira: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Imaculado a Deus. Então, a segunda condição também foi cumprida. É o sumo sacerdote. E o Senhor Jesus também, ele veio para entregar o seu corpo como sacrifício sem mácula. E qual é o terceiro? Precisa receber a imposição de mão. A imposição de mão quer dizer que alguém agora está se encarregando deste pecado. Então, vamos procurar Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Eu irei ler. Todos nós andávamos esgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então quer dizer que é no Senhor Jesus, no Filho de Deus, foi encarregado. Então o Senhor Jesus se encarregou de todos os nossos pecados. Então isso é o formato da imposição de mão. Então se nós olharmos na palavra de Levítico, disse que haveria de fazer a imposição de mãos para que assim possa ser feita a expiação dos pecados. Então por que faz a imposição de mão? A imposição de mão é passar o pecado para aquele ser que não tem pecado. O Senhor Jesus se encarregou de todo o pecado. Quem é que fez isso? O Senhor Deus Pai. Então é por isso que nós todos, realmente cada um andávamos com ovelhas perdidas, desgarrados, cada um pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele todos os pecados de nós todos. Então não é que eu passei o meu pecado para o Senhor. Não é que o pastor passou o meu pecado para o Senhor. É o Senhor Deus que fez. É o Senhor Deus que fez a imposição de mão, que nos fez passar todo esse pecado. Então o Senhor, agora que se encarregou desse nosso pecado, agora precisa morrer. Então o animal que se encarregava do pecado, ele precisava morrer. E assim aparece no versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então por que o Senhor precisa morrer por nós? Então ele se encarregou do pecado por nós. Então é por isso que o Senhor, ele veio, se encarregou de nossos pecados. Então essa palavra continuamente está nos dizendo isso. Então ele se encarregou de nossos pecados, ele se encarregou de nossos pecados, derramou todo o seu sangue e morreu. Quer dizer que todos esses quatro já foram cumpridos. Somos sacerdote, uma oferta do seu corpo perfeita, sem imaculado, então se encarregou de todos os pecados pela imposição de mão e também morreu na cruz, derramou todo o seu sangue. Então qual é o fim? Então nós podemos ver o sumo sacerdote, nós podemos ver que ele entra onde? Com sangue no propiciatório, não é? No Santíssimo. Então o Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote, que se tornou a oferta, ele morreu.
Então, esse Senhor que morreu, agora esse sangue do Senhor Jesus, alguém precisa pegar e entrar no Santíssimo? Então, não tem como outra pessoa entrar, porque tem que ser o sumo sacerdote. O Senhor não aceita o sacrifício se não for o sumo sacerdote. Então, esse sumo sacerdote precisa entrar com o sangue para o para aspergir no propiciatório. Então, o Senhor Jesus, ele se encarregou de todos os pecados e morreu. Então, o sumo sacerdote sumiu, não tem mais sumo sacerdote. Então, cadê o sumo sacerdote para entrar com esse sangue dentro do Santíssimo? O sangue nós temos. O sangue da ovelha sacrificada nós temos. Então, mas cadê o sumo sacerdote para entrar dentro do Santíssimo com o sangue? Se outra pessoa entrar, esse sacrifício é em vão. Então, o Senhor, ele não veio para destruir a lei, mas sim para cumprir. Então, conforme a palavra do Senhor, o Senhor, ele ressuscitou. Então, o Senhor, ele entrou realmente dentro do Santíssimo com o seu próprio sangue. Então, é por isso que todas essas 5 condições foram cumpridas. Sumo sacerdote, oferta sem mácula, se encarregou de todo o pecado do mundo, e com o seu próprio sangue, o Senhor Jesus que ressuscitou, ele entrou dentro do Santíssimo. Então, vamos procurar Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Vamos ler todos juntos. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Então, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então, olhem só, não é surpreendente? Então, o Senhor Jesus, ele, um só Senhor, cumpriu todos esses requisitos. Então, todas as coisas que foram escritas sobre o Senhor precisam se cumprir. O Senhor disse que precisava se cumprir, e isso também representa o quê? A ressurreição de Cristo. O Senhor Jesus, ele ressuscitou, mas mesmo assim os discípulos não creram no Senhor. Todas as palavras dos profetas, realmente que já foram ditas, vocês que tardam em crer, o Senhor Jesus havia dito para os seus discípulos assim. Estão dizendo, realmente todas as coisas que estão escritas sobre na lei de Moisés e pelos profetas e pelos salmos, realmente todos para que eu possa cumprir, que então representa sobre a ressurreição do Senhor Jesus. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus é algo surpreendente. Na Bíblia está escrito tudo sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição, ele cumpriu todas as coisas. Então nós podemos dizer que esse é o trabalho que o Senhor Jesus ele veio fazer neste mundo. O Senhor Jesus ele morreu na cruz e ele disse, está consumado. E é por isso que o Senhor Jesus ele veio para este mundo e entrou para onde? Para o Santíssimo. E é por isso que ele, entrando dentro do Santíssimo, o grande trabalho que ele faz é a expiação eterna. Então vamos procurar Hebreus capítulo 9, versículo 12. Então aqui ele disse, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o que ele fez? Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, se o Senhor Jesus não tivesse feito esse trabalho, não pode entrar no santuário. Porque se ele consegue entrar no santuário, quer dizer que é porque ele ressuscitou, porque ele entrou com o seu próprio sangue. Com o sangue de Cristo, ele foi e entregou para o Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus ressuscitou. E com o seu sangue, ele entrou dentro do Santíssimo. Ele está aspergindo ali dentro. Vamos procurar Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. Vamos ler todos juntos. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus, até no momento, ele está o quê? Vivo para interceder por nós, não é mesmo? Então, onde que está esse tema escrito? Na Bíblia, tudo está escrito. Então, como está escrito na Bíblia, o Senhor Jesus, ele veio. Então, vamos procurar Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. O Senhor, ele diz dessa maneira. Romanos, capítulo 8. Versículo 34. Versículo 34.
Versículo 34, vamos ler todos juntos. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Então, olhem só isso. O Senhor, ele não simplesmente morreu por nós, mas ele ressuscitou, que é o Cristo Jesus. Ele não somente morreu, mas ressuscitou. Então, se vocês lerem 1 Coríntios capítulo 15, sem a ressurreição, não existe a nossa fé, não existe essa evangelização. Tudo é em vão. Não é mesmo? Então, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus são inseparáveis. A morte do Senhor Jesus fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição fala sobre a morte. Então, tudo isso está escrito na Bíblia. Então, a morte e a ressurreição do Senhor, tudo está escrito na Bíblia, tudo cumpre de forma perfeita na Bíblia. Então, já são 12h30. Então, o que é nós cremos no Senhor Jesus? Então, ainda tem esse tema para cumprir, para eu pregar. Então, eu vou pregar só um pouquinho mais. Então, se eu for só concluir, então, o que é crer em Jesus? Então, cremos em Jesus, nós temos as suas testemunhas, como Lucas capítulo 24, versículo 48, não é mesmo? Então, é a vida de evidenciarmos a Cristo. Então, por quê? A Bíblia é para contar sobre o Senhor Jesus, que fez esse trabalho de Cristo Jesus para nós. Então, essa vida de nós estamos anunciando sobre o Senhor Jesus, evidenciamos a Cristo. E também, se nós olharmos o segundo aqui, nós temos um formato muito impressionante. Vamos para 1 João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Versículo 13. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Vamos ler todos juntos. Estas coisas vos escrevi, os que credes no homem do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Olhem para essa palavra, não é estranho? Então, claro que uma pessoa que recebeu a salvação tem a vida eterna. Mas por que o apóstolo João ele está escrevendo uma carta tão longa e está dizendo, por que eu estou escrevendo essa carta? É para que vós saibais que tem a vida eterna. Então, se nós olharmos no King James Version, na versão do rei James, então ele fala, essas coisas vos escrevi para que creis no no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que continueis a crer no nome do Filho de Deus. Então por que ele fala isso? Então, quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, ele não crê no Senhor? Não, não é isso. É porque nós, enquanto estamos vivendo em vários momentos da nossa vida, nós esquecemos. Nós esquecemos do trabalho que o Senhor Jesus fez. Quer dizer que nós esquecemos que em nós temos a vida eterna. Quer dizer que a fé que eu tenho para com Cristo pode ser esquecido. Eu vivo desse jeito. Então é por isso que um cristão que recebeu a salvação, o que é essa vida de crer no Senhor Jesus? Quer dizer que dentro da minha vida, qual seja a situação, qual seja a condição, eu preciso lembrar, eu sou uma pessoa que tem a vida eterna. Não é mesmo? Então eu preciso deixar o meu foco no Senhor Jesus. Então assim conforme a palavra do Antigo Testamento, o Senhor Jesus ele veio, ele cumpriu todo o seu trabalho para mostrar que ele é o Deus e para que nós vivamos sem esquecermos. Então eu vos dou a vida eterna e jamais, perecendo, não há ninguém que possa me arrebatar de minhas mãos. E também, por fim, nós podemos ver que toda a vivência de crer no Senhor Jesus, se nós olharmos em Atos, capítulo 5, realmente eles falam que todos os dias eles ensinaram sobre o Senhor Jesus, eles pregaram sobre Cristo. Então nós, os cristãos que recebemos a salvação agora, nós estamos fazendo o retiro de verão, não é? Então, o que é que nós fazemos esse retiro de verão? É nós ensinamos a Cristo, é nós pregamos a Cristo. É por isso que nós todos agora precisamos ter esse retiro de verão profundamente em nosso coração. Nós precisamos participar de forma forte, bem presente. Por quê? Porque esse trabalho é pregar a Cristo, é participar, é ensinar a Cristo. Então nós vivemos crendo e dependendo de Cristo, é isso. Então é isso que eu peço para que vocês possam viver pensando nisso, porque o Senhor Jesus foi enviado conforme a palavra da Bíblia. Ele entregou o seu corpo, ele morreu e ressuscitou. Tudo ele o fez. O Senhor Jesus, como ele é um Senhor surpreendente. Nós precisamos ter isso inscrito dentro do nosso coração e assim pensamos no retiro de verão. Vamos orar todos juntos?
Senhor Deus Pai, nós agradecemos por sua imensa graça. O Senhor Jesus veio para este mundo. O Senhor Deus enviou o seu Filho para este mundo. O próprio Senhor Jesus já nos disse que todas as escrituras foram escritas para que o Senhor ele viesse ao mundo. O Senhor ele veio ao mundo para cumprir toda a lei. Nenhuma foi destruída ou sumiu, mas sim foram cumpridas por Cristo. O Senhor Jesus que cumpriu todas as coisas, para que nós possamos saber qual é a sua graça, a sua palavra, a sua verdade, Senhor. Permita para que nós possamos entender e compreender profundamente, para que nós possamos ensinar, possamos pregar a Cristo. E em todo esse tempo possamos unir nosso coração e possamos participar, possamos ter esse coração precioso diante do Senhor. Senhor, nesse momento do retiro de verão também, nós todos, com o coração unido, possamos orar, possamos pregar, para que possamos ver o seu grande trabalho, a sua grande obra e assim possamos ser preenchidos e conduzidos. Todo o tempo dependemos somente no Senhor e nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nos salvou de todo o pecado. Amém.